Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do Trivia Vozes da Sabedoria. E hoje nós vamos falar com um assunto muito legal, um assunto que eu gosto muito e que é um assunto que é relevante dentro da energia da espiritualidade, para que possa, de alguma forma, tirar da ideia de algumas pessoas preconceitos e mostrar que isso faz parte de uma cultura muito antiga, muito mais antiga do que a gente imagina. Desde o princípio dos tempos, as pessoas perfuram os seus corpos, seja isso por uma estética, seja por um rito de passagem, seja por um evento de marca de espiritualidade na vida de cada uma dessas pessoas. E hoje eu convidei para estar conosco Kati Body Piercing, que é uma pessoa especialista em perfuração corporal há mais de 9 anos, com mais de 20 premiações nas categorias de piercing, vencedora do Tattoo Week na categoria de perfuração, né? E premiada em vários outros lugares. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco pra gente da sua história e de como você alcançou o nível de profissionalismo que hoje você está direcionando na sua vida. Primeiramente, queria agradecer pelo convite para estar aqui hoje para falar sobre o piercing, né, dentro da espiritualidade, porque é um assunto que é pouco abordado. Então, hoje a gente vai ter uma conversa muito diferente do que do que a gente está acostumado, mas eu tenho certeza que vai ser excelente, uma conversa maravilhosa e que vai apresentar um outro lado do piercing que as pessoas não conhecem. Meu nome é Catarina, sou mais conhecida como Kati Body Art. Entrei no piercing em 2017, comecei a trabalhar com piercing e surgiu na minha vida despretensiosamente, quando eu fui com a minha irmã numa convenção, e lá, numa convenção de tatuagem, e lá eu vi o piercing e me chamou a atenção, me encantei. Eu olhei e falei, eu posso fazer isso. A minha irmã já tatuava, e aí eu comecei a pesquisar como eu poderia entrar nessa área, consegui fazer alguns cursos e comecei a fazer e fui me apaixonando cada vez mais até chegar onde eu tô hoje. Foi aí longos anos, né? Muito caminho trilhado, muito aprendizado, principalmente. Hoje eu tenho meu próprio estúdio, já trabalhei em alguns estúdios da cidade, já participei de várias convenções, né? Ganhei algumas premiações, tenho mais de 30 certificados na área do piercing e tô sempre buscando aprender, conhecer mais todas as áreas do piercing, né? Não só, de fato, a perfuração em si, mas todas as áreas que são possíveis de trabalhar com piercing. E a energia é uma dessas áreas que é importante para que seja desmistificado algumas crenças limitantes que as pessoas têm sobre quem porta um piercing e também sobre quem pratica o body piercing, né? Sim, com certeza. Então, eu preparei algumas perguntas aqui e acredito que a gente vai ter um desenvolvimento muito positivo dentro desse podcast. Quando você olha para um piercing, você, primeiro, você vê a estética, você vê a técnica ou você vê a história? No geral, quando um cliente me procura, eu vejo a história primeiro. Por que aquele cliente está querendo fazer um piercing? Depois disso, a gente vem para a técnica, né, para o visual, porque tudo vai depender da pessoa. O que ela está buscando, se ela só quer algo estético, se ela quer uma cura, se ela quer se curar de algum trauma, se ela quer um ato de rebeldia, se ela quer fazer aquele piercing porque falaram que ela não podia fazer. E aí, dentro dessas áreas, a gente vai direcionar o cliente da melhor forma possível, porque muitas vezes a pessoa quer assim, eu quero fazer isso aqui agora, e tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. Sim. Né? No agora ali, no imediato. Então, normalmente, assim, eu gosto de entender o porquê, a história. Eu sou do cliente que fala que eu quero isso aqui agora. Que é agora. Mas nem sempre pode. Aí ela fala pra mim, não pode. Eu falo, vamos esperar um pouquinho. Como você percebe a diferença entre alguém que coloca um piercing por moda ou alguém que coloca um piercing por um rito de passagem emocional? Pela abordagem do cliente comigo.
Normalmente, pela moda, a pessoa já vem falar, não, eu quero esse aqui com pedrinha, ou essa joia tal. É uma coisa mais imediata também. Assim, eu quero fazer esse aqui, eu quero fazer um piercing no umbigo, eu quero fazer um piercing no nariz. Quando é emocional, quando é uma cura, um amadurecimento, a abordagem do cliente é diferente. A pessoa, normalmente, ela vem contando uma história. Ela fala, olha, eu quero muito fazer um piercing na minha orelha, porque sempre foi o meu sonho, mas eu não podia por tal motivo, ou eu sempre quis me sentir mais bonita, e eu sei que um piercing vai fazer eu me sentir assim. Então, a cliente, ela já vem com essa história, e aí a gente sabe que aquilo ali é um sentimento, não é só uma vontade estética, entendeu? Bom, no seu trabalho, em que momento você sente que o procedimento deixa de ser técnico e se torna simbólico? No final do procedimento. Quando a cliente levanta... chega a me arrepiar. Quando a cliente chora, né? E não chora por conta da dor do piercing, não. É pela emoção. Chora pela emoção. Né? Quando eu mostro, né, o resultado e o semblante muda completamente, assim... o sorriso, ou a emoção, o choro de felicidade, que a cliente fala, nossa, eu amei, era isso que eu queria, ou ficou melhor do que eu imaginava. E você sente a emoção. Então, aquilo ali é muito simbólico, tanto para mim quanto para cliente. Para cliente que se cura, e para mim que proporcionei aquilo ali, assim, sem uma intenção de, né, assim, tipo, não, eu vou fazer essa cura. Não, eu fiz o meu trabalho, obviamente, né, com todo carinho, com todo cuidado que eu sempre tenho. Mas quando a reação da cliente é essa, sempre me deixa uma marca, né? Eu deixo o piercing... E como é que você se prepara energeticamente para o seu trabalho? Há algum tipo de ritual, algum tipo de prática sua que te prepare para entrar em contato com o corpo desse cliente, perfurar esse cliente? Há alguma coisa que você faz para isso? Sim. Todas as clientes que eu atendo, principalmente por isso eu gosto de atender até com um horário marcado, eu sempre vejo todo o processo para o preparo. Como que a pessoa entrou em contato, né? Eu estou sempre vendo ali como que foi o atendimento, né? O primeiro contato, para entender o que a pessoa quer. Eu sempre me preparo antes de receber a cliente, eu preparo todo o meu estúdio, todo o material, todo o ambiente. Eu me preparo, né? Para entender como que eu vou trabalhar. Se é uma pessoa mais animada, se é uma pessoa mais recatada, para eu poder tentar igualar a minha energia da pessoa, para conseguir que o atendimento seja bom o suficiente, assim, ou igualar a minha energia ou tentar elevar a energia, né? Vamos dizer assim. Sim. Se a pessoa chega com muito medo, alguma coisa assim, a gente tenta sempre deixar um ambiente mais tranquilo possível. E com um ambiente organizado, né? Obviamente, isso tudo fica muito mais tranquilo. Então, quando eu já sei quando eu faço um pré-atendimento, quando eu já sei como tudo vai se desenrolar durante o atendimento, eu já sei como me preparar. Então, muito melhor, assim, eu ter esse controle de como vai fluir o meu atendimento. Então, eu tenho essa preparação. É muito importante a gente se preparar, seja para qual atendimento for, energeticamente, deixando a nossa vida lá atrás e dando uma atenção específica para aquela pessoa, para aquele momento daquela pessoa, como o respeito daquilo ali, porque é um rito de passagem, querendo ou não. Seja ele feito por rebeldia, seja ele feito por estética, seja ele feito por moda, seja pelo que for, sempre vai marcar. O piercing, ele vai trazer essa marca importante na vida da pessoa, o antes e depois daquele momento de perfuração no corpo. Você já fez perfuração para suspensão? Não, para suspensão não. Nem em mim, nem em outra pessoa. As perguntas aleatórias no meio da... Elas vêm assim. Mas eu acho muito interessante. Eu tenho vontade de fazer, mas... eu ainda não tive coragem, confesso. Sim. Mas já tive muito perto de fazer. Não porque é um procedimento diferente.
né, ou de suspensão, ele é diferente. Mas eu já tive ele muito próxima de fazer, Sim. Mas eu ainda não tive... Acho que ainda não era o meu momento, sabe? Sim, é um desafio, É um né? desafio. É um desafio. É um desafio corporal muito Sim. grande. Muito grande. É. E é assim, é um ritual realmente sensacional. Eu já presenciei, já vi, Eu também já presenciei. Nossa, Já presenciei diversas louco, vezes suspensão. É muito legal. Assim, você vê a pessoa, né? Não só a preparação, né? De como é feito, os profissionais fazendo, mas a própria pessoa que tá ali. É uma ritualística do indivíduo, né? Que a pessoa, ela se coloca numa situação de completa mudança. Porque é o antes e depois, com certeza. Sim. É com o piercing, né? Mas também com a suspensão, é um outro nível. Sim. Existe algum caso que te marcou profundamente, onde o piercing representou mais do que estética, onde ele trouxe uma cura, talvez uma libertação, alguma coisa assim? Tem um caso, sim. É uma cliente, ela tem 50 anos, ela tinha 50 anos na época, né? Ela chegou no estúdio visivelmente abalada e ela falou, quero fazer um piercing no nariz. Aí eu sentei, falei, senta, né? Fiz aquela preparação. Como ela não tinha entrado em contato antes, ela só chegou no estúdio. Falei, não, senta aqui, vamos conversar. Falei, o que você tá buscando? O que você tá querendo? E ela, não, eu quero colocar um piercing no meu nariz porque eu não quero mais me importar com o que as pessoas pensam de mim, o que os outros vão achar, porque eu nunca fiz, porque eu sempre liguei pro que as pessoas iam achar e tal. E aí a gente foi conversando e eu percebendo que ela tava ali muito agitada, muito nervosa, com o semblante assim fechado, né? E eu tava tentando entender por quê. E aí, desenrolando, eu fiquei em 1 hora de atendimento com ela. Normalmente o atendimento é metade disso. E quando ela sentou na maca, foi a hora que ela se abriu. Que ela falou que ela tinha passado por uma situação... Tinha acabado de passar por uma situação. Ela é cuidadora. E ela presenciou uma situação de racismo. E ela é uma mulher preta. E a pessoa que sofreu esse racismo era uma pessoa completamente debilitada e frágil. E aquilo atingiu ela, assim, num nível que ela começou a chorar na minha maca. Ela falou, eu não quero presenciar esse tipo de coisa novamente. Eu não quero deixar de me posicionar quando acontecer, porque ela se sentiu assim... Ela não se posicionou, ela não conseguiu tomar a frente Ela da não situação. conseguiu, ela ficou muito abalada. Muito abalada, muito abalada. Eu fiquei assim... numa situação também, né? Claro que isso me atingiu, porque é o que a gente fala da energia, Sim. né? A energia dela... Ali a gente acabou ficando na mesma energia também. Eu acabei ficando também muito abalada de ver, né? sensibilizada de ver a situação dela. E ela chorando e ela falando, eu quero fazer esse piercing porque eu não quero mais que as pessoas... Eu não quero mais me importar com o que as pessoas falam, porque as pessoas são cruéis. Ela usou essa palavra, que as pessoas são cruéis. E aí, nisso, assim, isso foi uma cura pra ela. Eu percebi que foi ela fez um piercing por uma cura. E pra ela tentar se sentir melhor, da próxima vez ela falar, não, isso não vai acontecer de novo. Ela falou, eu fiz Você sabe que piercing, espiritualmente, psicologicamente, essa narrativa que você está me trazendo sobre essa pessoa, a escolha do local que ela coloca o piercing tem muito a ver com o que ela vivenciou, porque o piercing no nariz, principalmente num lado esquerdo do nariz, ele tem a simbologia do reforço do feminino, Sim. do sagrado, do impor-se como mulher, né, da feminilidade que é utilizada desde o começo da civilização. Né? Então, ela é como se ela estivesse falando, eu tenho poder, Sim. eu quero esse poder para mim e a partir de agora eu exerço o poder como mulher. É bem interessante isso. E para você ter ideia, né, da conversa que a gente, né, que acabamos de ter, o preconceito, né, que essa mulher sofreu foi por conta do cabelo dela. Nossa.
por conta do cabelo. Então, que é um outro tema, é uma coisa que atinge... Que é um outro tema que eu vou trazer para vocês. Totalmente que é um tema. As pessoas pensam assim, mas é um podcast sobre espiritualidade. Tudo isso é espiritualidade. Nosso corpo é nossa espiritualidade. Sim. Nosso corpo é o nosso templo, né? Talvez você não saiba por que eu resolvi agora, que eu tenho 56 anos agora. Eu te procurei, acho que eu tinha 55, né? Quando eu te procurei, para mim, os piercings, eles são para mim uma marca de um rito de passagem na minha vida. Eu sempre usei piercing a minha vida inteira e eu adoeci. Eu tenho um tumor no cérebro que me fez diversas vezes precisar tirar o piercing para poder fazer ressonância e etc e tal. E isso, na ocasião, não existiu o que você me apresentou agora, porque eu fui fazer uma cirurgia há pouco tempo e ela colocou um monte de piercingzinhos de silicone na minha orelha, que foi excepcionalmente positivo. Os médicos nunca tinham visto esse tipo de piercing, né? E foi bem legal ter essa joia de silicone para que não perdêssemos as perfurações, né? Mas eu fui me sentindo debilitada durante a minha vida inteira e parece que essa doença, ela acabou tirando de mim coisas que eram preciosas na minha vida, como a minha condição de ter os piercings, que não eram elementos de rebeldia, eram elementos que estavam ligados à minha energia, à minha espiritualidade, ao que eu acredito sobre as forças das divindades, porque tem estudos sobre isso que nem cabe dentro de apenas um episódio de podcast. É assunto para vários episódios de um podcast. E eu, de uns 2 anos para cá, eu resolvi que eu iria retomar tudo aquilo que eu tinha deixado para trás. Então, eu deixei de dirigir em decorrência disso, porque o tumor muitas vezes me dá vertigem, eu tenho uma labirintite muito forte. Então, eu achei que eu não estava mais capaz de dirigir. E, entre tantas outras coisas que eu deixei de fazer em decorrência da doença. E hoje eu me sinto muito curada. O tumor continua ali, mas ele está estável, ele está paralisado. E eu resolvi que eu iria fazer novamente os meus piercings para que eu tivesse de volta a minha autonomia. Fora isso, eu tinha feito um procedimento estético na orelha, no qual tinha a cirurgiã plástica deixou a minha orelha aberta. Ela foi tirar o lóbulo da minha orelha e ela acabou rasgando a minha orelha, aonde eu tive que retornar na cirurgiã plástica e tive novamente a minha orelha rasgada, e a Kati, com uma técnica através de um ácido, ela fechou o lóbulo da minha orelha e eu tive a possibilidade de colocar novamente piercings, brincos, né, o que eu quiser colocar na minha orelha. E eu não imaginei que através de uma body piercing eu conseguisse obter aquilo que um cirurgião plástico não estava conseguindo fazer. E isso mostra a tua capacidade profissional e como você vem exercendo a sua função, não só para trazer para as pessoas uma questão de mudança, de passagem de ritos e de rebeldia, mas para revitalizar a autoestima, para trazer de volta às pessoas aquilo que elas, de uma maneira que as pessoas pode parecer insignificante para algumas pessoas, mas que é de grande relevância no desenvolvimento do ser, né? Então, eu fiquei durante 2 anos utilizando brinco de pressão, feião pra caramba, e agora tô com esse projetinho maravilhoso na minha orelha, feito pela Kati, né? A outra orelha a gente ainda tá terminando de fazer o projeto. Acho interessantíssimo falar sobre projeto, né? Sim. Fazer o projeto para colocar, não é sair furando a orelha aonde quiser. É saber que esteticamente há locais para colocar, que deve haver uma distância entre um outro que seja razoável e que o piercing feito por um profissional, ele tem uma mudança, uma diferença total sobre uma perfuração feita caseiramente, né? Em casa, né? Sem dúvida. A técnica é totalmente diferente, porque a gente
a gente estuda a anatomia da pessoa, né? Pra ver os melhores encaixes, pra ver a melhor joia, o que vai combinar, o que você gosta. Por exemplo, a gente, na sua orelha, né? A gente estudou os seus gostos. Você fala, não, eu gosto de uma joia mais ornamentada, uma coisa mais indiana. E aí a gente buscou trazer o escorpião, né? Trazer coisas que condizem com a sua personalidade. E isso não é só você pegar um brinco em casa, achou qualquer brinco e colocar. Não, é que a gente consegue... demonstrar parte da sua personalidade. Quem olha a sua orelha e a minha orelha. Sim. Né? São projetos diferentes, porém o seu é a sua personalidade e o meu. Olha, quando a cirurgiã plástica falou que eu tinha que diminuir meu lóbulo, hoje me arrependo. Porque eu podia ter mais lóbulo para botar mais piercing. Tinha mais espaço para colocar mais espaço, né? Inclusive o meu aqui, ó, uso um bem pesadão para ver se ele cresce pra eu botar mais furo. Eu já usei alargador em alguma ocasião na minha vida. Eu usava alargador, não foi tão grande, né? Mas eu usei alargador algum tempo também. Gosto muito do alargador. Acho bem bacana, né? Tenho algumas questões com relação ao piercing que estão relacionadas a alguns contextos que estão ligados à acupuntura. Uhum. E a gente já teve conversando sobre isso. E isso, você acredita que possa interferir o piercing com os pontos energéticos da orelha, visto que, por exemplo, na acupuntura se coloca os grãozinhos, se coloca agulhinhas num tempo específico. E você acha que essa perfuração ela pode alterar alguma coisa energeticamente na pessoa? Então, eu fiz um curso há 3 anos atrás, justamente de acupuntura, para conseguir entender também melhor essa questão. O ponto, quando a gente estimula ele durante muito tempo, ele deixa de ser tão efetivo. Então, com a perfuração ou não, a gente tem que estimular outras áreas do corpo também, não só aquele ponto específico ali. E quando a gente perfura um ponto, ele migra, né? O ponto de estímulo, ele migra para outra parte. Então, quando a gente toca, né, no ponto específico, a gente vê através de pequenas... Esqueci a palavra. Do próprio corpo, assim, né? Que o corpo, ele dá sinais. Sim. Uma pupila que dilata, um pequeno espasmo. Então, a gente consegue ali descobrir aonde está o ponto. E quando você tem um piercing, ele só deixa de estar naquele local onde está o piercing. Então, assim, o piercing, ele energeticamente falando, ele não faz... acho que até falando assim como uma cura, alguma coisa assim, eu sempre falo que o piercing ele cura a autoestima, né? Ele cura muitas coisas, mas em relação à acupuntura, ele não interfere. Mas você sabe que as indianas, elas fazem um piercing num local específico da orelha, que é aquela dobrinha na orelha, como que é o nome daquele piercing aqui nessa dobrinha? Esse aqui de dentro. Dave. Elas fazem ali para... retirar dores menstruais, para ter um fluxo sanguíneo mais positivo. Elas acreditam que essa perfuração ela traga melhorias na condição ginecológica da mulher. Então, assim, quando diz que você fez ali e muda de lugar, essa condição delas acreditarem nesse ponto de energia, ele também se modifica. Mas eu acredito que isso tudo tem a ver com a própria fé da pessoa, né? Sim. Tem a ver com a crença que ela tem sobre aquela tradição da perfuração naquele lugar específico. E dentro da antiguidade, as perfurações, elas eram somente autorizadas para pessoas que tinham uma casta, né? Um poder diferenciado, né? O plebeu não podia utilizar isso. Se você estivesse lá no Egito, você seria uma grande sacerdotisa, uma rainha egípcia, porque olha quantos piercings. Só os reis e rainhas usavam ouro. Exatamente. Eu seria uma rainha. Exatamente. Ixalá. Mas sim, tem essa diferença, né? Inclusive na Grécia Antiga, os homens usavam piercing no umbigo.
de ouro. Uma Sim. coisa riquíssima, maravilhosa. Que era uma demonstração de poder incrível. Sim. E hoje em dia as pessoas usam para sensualizar, né? Também. Sem entender, muitas vezes, que aquilo traz uma conotação de poder enorme para a pessoa que utiliza um piercing no umbigo. Eu, particularmente, não gosto muito de piercing no umbigo. Eu tenho medo de piercing no umbigo. Medo? Eu tenho medo de piercing na língua. Eu tenho medo de piercing na língua. Eu tenho medo de piercing no nariz. E tenho medo de piercing no umbigo. Sou eu tendo medo de piercing, entendeu? Olha eu, a pessoa toda furada com medo de piercing. Não, mas tem a ver com contextos infecciosos. Sim. Eu tenho medo de infeccionar e tal, não sei o quê. Não sei se é porque eu já vi uma pessoa com a língua desse tamanho por causa de um piercing, mas porque furou a língua em casa. Faz de qualquer jeito. Em casa. E a gente sabe que isso, ainda mais a boca, precisa de uma asepsia muito grande, né? Existem lugares que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Existem piercings que cicatrizam com uma facilidade imensa, em alguns pontos não. Você pode pensar que, por exemplo, um piercing como esse aqui, que é onde tem o escorpiãozinho, que ele é o que cicatriza mais rápido, entendeu? Você pode achar que vai ficar com dolor. Não. E é o que as pessoas mais têm medo. Mas não, primeiro que eu acho que não dói. Porque a dor é uma coisa momentânea e instantânea. É aquela picadinha igual você tomar uma injeção. Sim. Tomou aquilo ali, acabou. Acabou. Você não vai sentir mais. Você vai sentir o incômodo durante alguns dias por conta de uma inflamação natural que acontece, mas depois aquilo ali cede e tá tranquilo, tá claro. E agora a Kátia tem até um travesseirinho que você bota assim um buraquinho aqui assim, ó, que você bota a orelha dentro do próprio para dormir, bastante interessante. Sem problemas. Bom, nos bastidores, quais são as emoções mais comuns que você testemunha no seu estúdio? Medo, ansiedade, coragem, todas juntas? É um misto de tudo junto. Euforia, coragem, medo, ansiedade, mas tudo antes, né? E depois que o procedimento é realizado, tudo isso acalma. Normalmente as pessoas chegam... É muito comum, até pra mim, quando eu vou fazer um piercing novo, é muito comum você chegar com ansiedade de fazer e com medo de sentir dor. Você perfura você mesmo ou não? Sim. Isso é muita coragem. Muita coragem. Muita coragem. Muita coragem. E confiança no meu trabalho. Exatamente. Não, mas eu me perfuro, sim. Isso também é uma questão de... espiritual também, né? De evolução, de amadurecimento, de coragem, né? De fazer um ritual comigo mesmo, assim, de vou me perfurar. Por que não? Vou controlar o meu medo, a minha dor, o meu corpo. De ter um autocontrole, né? Então, isso tudo também é uma questão de evolução. Com certeza. É uma questão de evolução. Então, assim, normalmente os sentimentos são esses, os mais comuns. De medo, ansiedade, euforia, né? Aquela coisa de querer ver o resultado, de ter medo de sentir dor. De, eu quero fazer e vamos e tal. E aí, quando passa... É até meio perigoso depois que passa, porque a pessoa tá tão eufórica que aí quando relaxa, dá uma baixada na pressão. Que a pessoa tá ali com a adrenalina muito alta e quando dá aquela relaxada, baixa a adrenalina, baixa a pressão, a pessoa fica meio assim, tipo, acabou. Mas é sempre... O que eu acho muito interessante, quando eu te procurei a primeira vez, eu procurei para poder fechar o lóbulo da orelha que estava aberto, mas já tinha a intenção de fazer a perfuração nas orelhas. Ela não deixava eu fazer a perfuração na orelha enquanto o lóbulo não fechasse. Mas eu tenho outra orelha boa, entendeu? Faz aqui. Não, foram meses de tratamento até que ela falasse, agora tá pronto, vamos lá para poder fazer as perfurações. E mesmo assim, você pensa que o quê? Que ela botou 30 perfurações num dia só? Não, vai fazer essa aqui agora, daqui a pouco, daqui a 20 dias, 30 dias você faz aquela outra, e aí ela foi com todo o cuidado possível, porque é uma coisa permanente e é algo que de fato exige cuidado, né? Sim, é um processo. É um processo. A cicatrização não é uma coisa que 2, 3 dias vai estar resolvido. É um processo que vai durar meses. E desses meses, a gente precisa ter um relacionamento.
Sim. né? Porque eu vou cuidar das suas perfurações, a gente vai ver se você não vai ter nenhuma intercorrência. Se tiver, como que a gente vai direcionar para cuidar, para tratar. O caso da cirurgia, né? A gente fez ali a troca de todas as joias, higienizamos, colocamos tudo de volta depois. Então, é um relacionamento que a gente precisa ter até de confiança, né? De uma com a outra, para falar assim, olha, eu preciso que você volte E é muito importante o indivíduo entender que ele não pode ficar mexendo no piercing, né? Talvez isso que traga infecções, Sim. etc. A nossa mão sempre suja num lugar ali, não tá bacana, entendeu? Nós perdemos um hábito que criamos durante a pandemia, que acabou se perdendo, que é o hábito de limpar a mão com álcool 70, que é algo que nós deveríamos fazer várias vezes durante o dia, porque existem diversas bactérias, diversos vírus que a gente vai atraindo para dentro do nosso corpo sem que a gente tenha essa percepção, né? Sim. O nosso corpo, biologicamente falando, é uma máquina incrível. Incrível a capacidade que o corpo tem de combater, né, essas bactérias, de regenerar tecidos. Sim. É uma coisa absurda. Mas a gente precisa ter cuidado. Sim. Né? Precisa ter cuidado. Tem que entender que o piercing, ele não é um machucado como você cortar um dedo, colocar um band-aid ali e vai com uma semana, ele vai estar ali fechadinho e tal, cicatrizado. O piercing, ele é um implante que a gente coloca e o seu corpo tem que acostumar com aquilo ali. Então, ele pode levar de meses até anos para conseguir cicatrizar, fechar. Enquanto isso, você está ali com aquela ferida aberta. Sim, você falou agora uma coisa muito importante. O piercing é um implante. É um implante, né? É uma coisa que não faz parte do corpo. As pessoas acham que é apenas um brinco, um adorno. Não é. Mas não é. É um implante em seu corpo, que não deve ser mexido. Você vai fazer um implante no dente, vai ficar mexendo no dente. Vai fazer um implante de um parafuso aqui dentro. Não, exatamente. É um implante, é real, entendeu? É um procedimento quase que cirúrgico, né, Kátia? É minimamente invasivo, mas não deixa de ser um procedimento que exige todo o cuidado de um pós, né? Assim, como uma cirurgia precisa de um pós, um piercing precisa de um pós. E não é uma coisa simples e rápida. Por mais que tenha muita gente que fala que é rápido, ninguém é um Wolverine, né? Não é rápido. Não é tão rápido. Não é rápido, até porque às vezes você acha que o piercing tá bacanão. Já parou, já não tá mais nada inflamado. Aí você comeu ali aquele camarão ali azeitado, no dia seguinte o seu piercing já tá ali novamente com um pouquinho de inflamação. É você entender que você é responsável pelo seu corpo e se você sabe que você tá com uma perfuração ainda em cicatrização, você tem que evitar algumas coisas na sua alimentação, que é importantíssimo. Você fala, não, pode comer tudo. Não, eu acho que não. Essa questão da alimentação é até muito interessante porque, assim, as pessoas acham também que é só porque você fez um piercing que você tem que parar de comer ou parar de fazer. O ideal é que você se mantenha saudável. Sim. Se você é uma pessoa saudável, você acabou de fazer um piercing, você comeu ali, sei lá, um chocolate, né? Um bombom, uma coisa assim. Não vai te fazer mal. Agora, se você é uma pessoa que só se alimenta, né? Só coisas inflamatórias, o seu corpo vai estar inflamado. O piercing vai demorar muito mais para cicatrizar, vai ter muito mais intercorrência, independente se o procedimento foi feito ali de forma segura, com uma joia segura, boa para cicatrização. O corpo, a saúde do corpo vai dizer muito mais sobre a sua cicatrização do que lógico que tudo combinado e alinhado vai ser perfeito, mas um procedimento seguro, alinhado com um corpo saudável, vai ser muito melhor do que um corpo não saudável com um procedimento feito também de qualquer forma. Então, essa questão da alimentação, né, de tudo, é para você se manter saudável. A melhor forma de você se manter saudável é bebendo água. A água faz toda a diferença no organismo, não só com relação ao piercing, mas a tudo, né? É surreal. É água, gente, é água. E tem gente que não bebe água. Quando eu conheci meu marido não bebia água por nada. Hoje ele bebe aí no mínimo 3, 4 litros de água por dia e a gente vê que adoece menos, muito menos. Que tem um funcionamento no organismo muito superior àquele que não bebe água.
Kati, você se sente conectada às tradições antigas, ao Egito, aos povos hindus, aos indígenas? Quando você trabalha, de que forma esse conhecimento influencia na sua prática? Você tem algum conhecimento sobre isso? Eu tenho pouco conhecimento sobre isso, né? Porque, assim, se a gente for estudar profundamente... E tá tudo bem, não, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se a gente for estudar a história a fundo mesmo, são muitas práticas diferentes para cada povo, né? Para cada local. Porque são muitos, assim, no mundo inteiro. Mas todos eles têm quase que a mesma finalidade, né? Que é sempre um ritual. Sim. Né? E sim, eu tenho essa conexão também, porque para mim é um ritual. Cada pessoa que eu atendo é um indivíduo, é uma coisa ali muito particular de cada um. E eu preciso, né, entender cada um para ver como é que vai ser o atendimento, como é que vai ser feito e tal, mas é sempre um ritual. Desde o primeiro contato até o último contato, enfim, assim, não, porque nunca é o último, né? A gente tá sempre ali em contato. Mas é sempre uma mudança. A gente sempre tem um antes e um depois do piercing. E sempre quando o que mais me faz estar próxima, né, desses rituais do passado é a questão de quando existe uma cura de um trauma com o próprio piercing. Quando uma pessoa chega até mim e fala, olha, eu fiz tal coisa, esse piercing, esse furo, e foi horrível, foi traumático, eu tô com medo, eu tô com receio de fazer de novo e tal. E aí a gente passa por todo aquele procedimento, por todo aquele processo, eu converso, e aí depois a pessoa respira no final, ela fala, nossa, não senti dor, não foi a mesma coisa, eu tô tão aliviada, eu me curei daquele trauma. Sim. Entendeu? Então é uma questão realmente de cura, assim, você anular tudo de ruim que a pessoa passou e trazer algo de bom. Mas eu acho que tem a ver com a tua mão também, sabe, Kátia? Porque quando eu fiz os piercings na minha juventude, aí você vê, a pessoa tá mais velha, deveria doer mais, porque a pele não tem tanta elasticidade. Sim. E tudo mais. Mas doeu demais. Cada piercing que eu fazia era um parto na minha vida. Era um parto. E fazer piercing com você, fazer as perfurações com você, é uma coisa tão tranquila e, sabe, assim, sem dor. É uma picadinha, como se você estivesse ali fazendo um exame de sangue e tirando o sangue da orelha, entendeu? Mas, nossa, não há comparação. Eu pensei 10 mil vezes se eu iria novamente fazer o piercing ou não, por conta da dor. Sim. Por conta de eu não querer sentir aquela dor que eu senti. Só que a minha vontade de transitar para esse novo momento da minha vida, de querer deixar para trás todo o sofrimento que foi vivido e que isso de alguma forma está impresso na energia do piercing em mim, venceu a minha vontade, entende? Do que Sim. o meu medo. E eu espero que eu sempre vença os meus medos dessa forma. Mas eu quero que você entenda que a tua mão é maravilhosa, entendeu, meu bem? A sua mão é excelente, porque o contexto de dor de 0 a 100 é 10, entendeu? Eu acho que é o elogio que a gente mais gosta de receber. Que tem uma mão boa. E realmente, assim, para uma pessoa, uma mulher tatuada como eu, que já teve diversas perfurações no corpo, posso garantir que não peguei um profissional tão positivo como você, de uma forma tão agradável como você, com todo o carinho e preparo que você tem dentro do seu estúdio para receber os seus clientes. Achei assim muito, muito profissional, muito fantástico, né? E você é uma pessoa extremamente agradável, vale muito a pena te conhecer, né? Fico muito feliz. Isso é bem bacana. Bom, você acredita que a perfuração cria um tipo de marcação espiritual na pessoa? Um portal, uma lembrança, uma ancoragem energética? Sim, porque, como eu falei, né, que existe o antes e o depois do piercing. Porque ninguém é o mesmo depois que faz um piercing.
Não é o mesmo. Não tem como. A pessoa, normalmente, assim, ou se sente mais bonita, né? A que busca pela beleza. Vai se sentir mais bonita. Tem gente que fala, ai, não, eu só vou fazer esse. Não faz só esse. Porque aí começa a falar, nossa, mas a autoestima foi tanta que ela busca fazer outro. Quem faz por um ato de rebeldia? Ah, eu vou fazer isso aqui porque falaram que eu não posso. Aí a pessoa fala, eu fiz. Tá vendo? Eu vou provar pro mundo. E rebeldia não é só pra adolescente, não. Porque tem velha rebelde. Eu tô ficando uma velha rebelde. Rebeldia pra todas as idades. Pra todas as idades. Tem atos de cura. Né? De, eu sempre quis fazer e nunca fui permitida. Ou nunca tive coragem. Que aí... é um ato de coragem, é um ato de cura. Então, tem sim... todo piercing tem uma energia, tem uma espiritualidade. Ele tem uma função, né? Então, tem o antes e o depois do piercing, com certeza. Você enxerga o estúdio como um espaço sagrado? O que faz desse ambiente um lugar de confiança? Com certeza, o meu estúdio é sagradíssimo. É o meu ambiente que, assim, eu prezo sempre por que o meu estúdio seja um ambiente acolhedor. Né? Tanto que você vê, eu estou sempre fazendo reforma para sempre deixar ele o melhor possível. Que seja um ambiente agradável, que seja um ambiente bom, tranquilo. Tá sempre uma musiquinha ali, né, que vai ajudar a pessoa a dar uma relaxada. Tem tudo organizado para que eu possa, para que o meu procedimento também seja seguro, né? Não só ter um ambiente bonito, mas ter um ambiente preparado para aquilo ali, dentro de todas as normas de segurança possível. Então, tá tudo bem organizado, bem separado. Eu tenho ali minha salinha de esterilização que fica bem organizadinha. Então, o meu ambiente é sagrado. Ali, eu também gosto que a energia se mantenha boa. Então, dentro do meu estúdio, graças a Deus, só gente bem energética. E qual é o maior desafio hoje de uma pessoa com a sua profissão? Ai, são muitos. Eu acho que o maior é fazer as pessoas entenderem da responsabilidade que é fazer um piercing. Porque as pessoas ainda acham que é como uma coisa simples, né? Vou ali, vou furar e acabou. E não é. Né? É um processo, exige cuidado, exige... quando a pessoa faz, né, num local seguro, com uma joia correta, tudo isso vai fazer diferença, né, para o organismo. É fazer as pessoas entenderem que é algo que exige um cuidado, uma seriedade. Porque, né, as pessoas acabam buscando ali uma forma fácil de fazer, de qualquer forma, mas... Sim. Não é, porque... É muito diferente você entrar num lugar onde se faz um body piercing e onde tem ali um estúdio de tatuagem, que muitas vezes é um ambiente muito underground, sim, uma coisa assim bem pesadona. Sim. E aí você marca para ir no estúdio da Kátia. Aí você chega lá, é tudo rosa. É tudo lindo, é tudo... O papel higiênico dela tem um negocinho para pendurar de pérola. O suporte é lindo. E aí você sente que a tua personalidade está impressa ali. E quando as pessoas acham que o piercing é uma questão de rebeldia e a gente olha uma mulher linda como você utilizando vários piercings, a gente vê que isso não é uma rebeldia. Isso é o contexto da sua beleza, é a expressão da sua alma, do seu ser. E a gente tem que entender que a gente se expressa de várias formas na nossa vida. Seja na maneira como nós nos vestimos, seja na maneira como nós nos comportamos, seja na maneira como nós utilizamos os nossos adornos. Isso tudo faz parte da nossa personalidade e a gente tem que estar entendendo que é muito mais importante expressar quem você é de fato do que seguir padrões da moda. Porque os padrões da moda, eles passam, sim, mas a nossa personalidade, ela é única, né? E ela está ali para nos ativar e fazer com que a gente seja um indivíduo admirado pelo que nós somos ou odiado pelo que nós somos, sim, né? E é muito difícil a gente lidar com a sociedade nos dias de hoje e acredito que esse enfrentamento de você ser uma body piercing seja um enfrentamento tão
tão grande quanto é o meu de ser uma cartomante. Sim. Né? Porque as pessoas, elas veem essas atividades como atividades marginais. Sim. Né? Atividades marginais. E nós não somos marginais, não, meu bem. Imagina, eu. E qual seria para você a maior recompensa de ser uma body piercing? Aquela que fala para você, valeu a pena. Toda essa questão da gratidão das pessoas, né? Quando a cliente levanta, olha no espelho, abre um sorriso e fala, nossa, ai, ficou lindo, eu amei. Quando fala que minha mão é leve, eu adoro, eu fico feliz. Quando eu sei, quando uma pessoa chega no estúdio e fala assim, eu vim por indicação, né? Ai, uma pessoa falou, minha amiga falou super bem de você e tal. E aí eu paro pra pensar assim, a gente foca tanto quando pessoas falam mal da gente fora da nossa presença, que a gente esquece que as pessoas também falam bem da gente fora da nossa presença. Sim. Entendeu? Então você para pra analisar que tem pessoas falando bem de você. Sim. Em rodas que você não está presente, te elogiando, falando bem de você, do seu trabalho, né? E quando isso chega pra mim, eu fico até sem jeito. É porque o seu trabalho, ele chega a lugares que você ainda não foi. Exatamente. Né? Então, por exemplo, os caminhos aonde eu ando são os caminhos onde o seu trabalho chega. Sim. E você não tem ideia de onde eu ando, de onde Exatamente. o outro anda, de onde a gente E são muitas vivencia. pessoas. Exatamente. E aí e a gente não tem essa percepção. E quando isso chega pra gente, que a gente fala, caramba, estavam falando bem de mim, estavam me elogiando num lugar que eu não estava. E aí você para e fala, o que eu faço tá valendo a pena, o que eu faço tô fazendo da forma correta, né? E isso é muito legal. Fazendo a diferença, Fazendo né? a diferença. E o que você falaria para uma pessoa que quer agora fazer um piercing, tá com vontade de fazer o primeiro piercing? O que você diria para essa pessoa? Faz comigo. Vem fazer comigo, você não vai se arrepender. E se você tivesse que deixar uma mensagem para uma pessoa que tem vontade, olha assim, admira, quer muito um piercing, tem vontade de ter um piercing, mas não tem coragem, o que você falaria para essa pessoa? A coragem, a gente não pode deixar os nossos medos vencerem a gente. E a gente tem que entender que o nosso corpo é a expressão de quem nós somos. E só a gente é capaz de demonstrar quem nós somos. É impossível outra pessoa falar assim, não, você é assim, você é essa pessoa. Não. Eu sou capaz de falar, eu sou essa pessoa. E o piercing vai demonstrar isso. Entendeu? Então, assim, coragem é algo que a gente consegue moldar, a gente consegue ultrapassar. Né? O medo, na verdade, Sim. né? O medo, ele é vencido pela coragem. Então, que a coragem seja sempre maior do que o medo. Que assim seja. Kátia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, adorei o nosso papo, acho que a gente poderia estar conversando aqui sobre várias nuances dos piercings aqui. Queria agradecer profundamente por você estar aberta a participar de um podcast como o meu, que é um podcast de espiritualidade, ter entendido qual é essa proposta e estar aqui conosco nesse momento. Gratidão, querida. Eu que agradeço por ter me convidado, por poder falar do piercing de uma forma que a gente nunca vê sendo abordada, né? Sim. Sobre a espiritualidade, com certeza seria assunto para horas, dias, vários episódios. E é sempre muito bom receber você também no meu estúdio, porque a gente sempre conversa, né? Sim, além daqui, sim. A gente sempre conversa muito sobre essa questão. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Fico muito feliz, de verdade, muito, muito feliz. Espero que a gente possa alcançar sempre mais pessoas e ter sempre essa mente aberta para poder conversar sobre todos os assuntos. Sim. De uma forma tranquila, saudável, né? E gostei muito de participar. Muito obrigada. Bom, gratidão, querida. Eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, Anise Casadeiros, Bem Casados, um bem casado maravilhoso. Ela levou para mim essa semana um delicioso de leite condensado, um Camila Barros, Estudo de Beleza, Cílios e Cabelo,
uma pessoa maravilhosa que vem me ajudando no decorrer da minha carreira. Neres Hair, transista, pessoa que faz essas tranças lindas em mim, especialista em transição capilar. Alexander Matias, essa pessoa maravilhosa, um cabeleireiro de mão cheia, pessoa linda, que só de estar ao lado dele já é válido você ir de encontro a ele. Quero agradecer também ao Estúdio Realize, que nos proporciona esse momento aqui de integração, de conversas, e que também patrocina esse podcast. Esse aqui é o meu contato para quem quer marcar uma consulta comigo, atendendo de segunda a sexta-feira. Quero agradecer a Trisca Caldeiraria, Fabricação e Pintura Industrial pelo patrocínio. Quero também agradecer a Peçanha Imóveis, Peçanha Corretor, transparência para realizar o seu sonho da compra da casa na região dos Lagos. Ao Armazém Café, Cafeteria e Boleria, desde 2015 servindo os melhores bolos que você já comeu em Friburgo. Ao Mark Studio, Sound Designer, produção musical, arranjos, gravações, mixagem e masterização. A Gabriela Alcântara, doula na tradição, psicóloga perinatal, consultora em amamentação, pessoa linda que vocês já viram aqui no meu podcast. A Casa do Parque, que é um lugar onde eu costumo ir em momentos maravilhosos na minha vida, com essa piscina linda que agora estão lá. A Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas, pelo patrocínio, a nossa gratidão. E a vocês que estão nos assistindo, a minha eterna gratidão. Agradeço pelo crescimento que tem tido no meu canal. Peço a vocês que divulguem o nosso canal, porque é de grande importância para nós o crescimento e a evolução desse trabalho. Agradeço a vocês pela atenção e pelo carinho que têm dispensado a mim, e até o próximo episódio.